com isso, então, eu vou passar a palavra para a Isabela, para ela, então, falar para a gente sobre o case. Por favor, Isabela, bem-vinda aí. Bom, primeiro, obrigada, Sérgio, pelo convite, obrigada a vocês que estão aqui assistindo, né, a gente. A ideia é não ser algo chato, boring, cansativo, é realmente trazer, acho que, insights, né, do que a gente conseguiu construir aqui na Exame nesses últimos 4 meses. E, óbvio, a gente discutir também, enfim, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar algo mais sobre o case, fiquem à vontade, tá? Eu vou dividir a minha tela, se tiver alguma dúvida também, eu estou com uma segunda tela aqui, podem parar, podem chamar, a ideia é que seja realmente algo mais interativo, para a gente ir trocando experiência, tá bom? Então, bom, primeira vez que eu estou apresentando aqui com vocês, né, eu sou Isabela, sou graduada em Administração de Empresas, sou capixaba, escolhi São Paulo para morar há 4 anos atrás, e eu tenho 15 anos aí de trajetória em tecnologia, né, seja ele gerenciando projetos, SAP, fiscal, das mais diversas áreas, já trabalhei com infraestrutura, governança, enfim, então tudo isso me deu um arcabouço também de soluções para chegar aqui onde eu cheguei hoje, atualmente sendo CTO da Exame, e agora também professora do nosso MBA em Digital Management e Metaverso, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho é contar quem é Exame. Acho que vocês devem lembrar da revista Exame, ali da Editora Abril, né? Eu, pelo menos, acompanho a revista Exame, adorava assistir Melhores e Maiores. Então, quando a Exame me chamou, para mim foi uma questão muito emocional, né? Porque realmente eu tinha essa conexão já com a revista. Então, a Exame, poxa, a nossa missão aqui é celebrar e desenvolver o capitalismo e empreendedorismo brasileiro. Então, quando você lê as matérias, lê as nossas notícias, lê as nossas análises, a gente não é sensacionalista, a gente não pega uma fofoca ou de alguém famoso ou de alguém político para poder causar e ganhar audiência, não. A gente não quer usar a nossa audiência nesse sentido, a gente quer sim celebrar e desenvolver o capitalismo e empreendedorismo brasileiro, então a gente é muito focado em carreira. Vamos falar do lado positivo do Brasil, né, de todas as startups que nós temos, de todos os executivos que nós temos, então é muito bacana ver, e isso é real, assim, a gente realmente escolhe muito o que a gente vai escrever ou não, se vale a pena ou não, tá? E aí, então, poxa, a Exame era da Abril, acho que todos vocês lembram, a Abril em 2019, 2020, ela começou o seu processo ali, né, de se desfazer, enfim, de vender realmente alguns ativos, e aí em 2020, a Exame, então, é adquirida pelo BTG, pelo Banco BTG Pactual, então a gente faz parte do grande grupo de investimentos do BTG. E aí em 2020 também, olhando para esse mote, né, poxa, a gente fala muito de carreira, muito de empreendedorismo, a gente fez o nosso kickoff do que hoje a gente tem a nossa linha de educação, que é o Exame Academy, né, que a gente tem diversos cursos livres e também alguns MBAs, como é o MBA de Digital Management e também o MBA de ESG, que são as grandes pratas da casa. E a gente também teve ano de 2020 para focar no Digital First, então, poxa, a gente conheceu muita revista, né? Mas o site em si não tinha uma evolução muito grande, ele não era o foco, né, da empresa. A gente conseguiu aí em 2020, eu não estava lá ainda, mas em 2020 foi feita toda essa transformação para realmente pensar no Digital First. Em 2021, então, a revista, que era quinzenal, ela foi mensalizada, né? Então hoje a revista ela acontece uma vez por mês. A gente lançou o novo site da Exame, então hoje quando vocês acessam esse novo site, ele foi lançado em 2021, uma estrutura totalmente nova. E trabalhamos muito também para ter ganho de eficiência. Então, poxa, que área realmente precisa crescer, que área está grande demais para a gente poder reduzir, o que a gente pode usar de processos, que são processos que todas as investidas do grupo também usam. Então a gente realmente focou muito em ganho de eficiência. A gente vem agora para 2022, como vocês podem ver, tem aqui uma edição, ela está em casa. A Exame completa 55 anos no mercado brasileiro, é realmente um marco muito importante para nós. E a gente fez muitas coisas inovadoras esse ano ao longo nessa comemoração de 55, e uma delas que eu quero trazer para vocês aqui é a cobertura de eleições, né? Foi a primeira vez que a Exame fez
a cobertura de eleições desta forma, com essa agilidade, e os resultados que a gente teve realmente foram resultados aí recordes para o nosso digital. Tudo bem? Então, só trazendo um pouquinho mais a força da nossa marca, poxa, a gente tem mais de 100 mil inscritos nas nossas newsletters, Desperta, ESG, Casual, a gente tem diversas newsletters que falam de assuntos específicos, então a gente tem mais de 100 mil inscritos, a gente tem mais de 10 milhões de usuários únicos no mês que entram no nosso site, 35 mil pessoas que têm o nosso aplicativo e acessam o nosso aplicativo, quase 3 milhões de seguidores no LinkedIn, no Instagram, mais de 4 milhões de curtidas em Facebook, estou até aqui com uma notificação. A gente também tem 220 mil inscritos no nosso canal do YouTube, então a gente tem uma presença muito forte também dentro do nosso canal do YouTube, e pelo menos 44 mil exemplares da nossa revista entra em circulação aí todos os meses, né? Então, realmente é uma marca grande, 55 anos de história, falando com todo esse público brasileiro que procura realmente a evolução do seu negócio, inspirações do seu negócio, inspirações para sua carreira, ou também que querem contar a sua história, né? A capa da Exame, estar na capa da Exame é desejo de muitas pessoas que hoje estão, possivelmente, começando o seu negócio, que estão transformando o seu negócio também. E aí, quando eu cheguei na Exame, eu chego na Exame agora em maio desse ano, né? Então, foi para mim um desafio super bacana, como já comentei, até muito emocional. E eu já sabia que a gente tinha eleição ali, final de outubro, começo de novembro. Então, dia 2 de outubro e dia 31 de outubro eram datas super importantes para Exame. Então, já cheguei sabendo que a gente tinha esse desafio. E, poxa, chegar até lá, tendo o histórico que a gente tinha, foi bem gostoso de vivenciar, assim, né? Foi bem gostoso de passar por essas barreiras. Então, o que a gente teve aí de pontos de atenção? Primeira delas, time, né? Então, quando eu cheguei, a gente tinha um time que estava se desmobilizando, o time estava desmontando, era um time externo também, então a gente tinha praticamente 70% da nossa operação, ela era toda terceirizada. Isso, querendo ou não, poxa, por um lado é bom para você poder ganhar escala, para você crescer, mas para você manter esse time plugado e vestindo camisa da Exame, você tem uma certa dificuldade, querendo ou não. E a gente tinha um time que estava saindo, que estava indo para outros lugares, então, poxa, praticamente não tinha ninguém para trabalhar, a gente teve que montar esse time todo do zero. A gente tinha um ambiente, então, quando eu cheguei, Isa, mas você fez site novo em 2021, sim, mas era um site novo que não aguentava 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Batia 5 mil pessoas e o site caía, ficava fora do ar mais 2 minutos, voltava, tinha que fazer tudo aquilo de novo. Então, poxa, para quem quer crescer e a audiência para a gente é um papel importante, eu não posso ter um ambiente nesse nível, né? Desempenho também, como eu já comentei um pouquinho, né? Além do ambiente que não tinha nenhuma documentação, a gente também tinha aqui um ponto de desempenho do nosso time também. E era muito desplugado do negócio, né? Então, quando eu cheguei, eu recebi muita reclamação do nosso editor-chefe de, poxa, vocês não têm botões para mim que são fundamentais, Isabela. O site não funciona coisas que para o editorial seria essencial. Então, a gente nunca chegou a escutar o time também ali editorial. E a gente tinha o quarto e último, que era o pioneirismo, né? Era a primeira vez que a gente ia fazer a eleição com essa cobertura desse tamanho, com essa preparação e com essa expectativa tão alta quanto a gente tinha, tá? E aí a gente foi um por um. Então eu trouxe aqui, inclusive, para vocês em ordem de prioridade do que a gente fez para chegar ali em outubro e realmente ter o sucesso que a gente teve. Então, poxa, o nosso primeiro foco foi tratar o time, depois ambiente, depois desempenho e depois a gente foi olhar para o nosso pioneirismo. Então, como é que a gente fez cada uma delas, né? Quando a gente olha para o time, a gente fez aí ao longo de 3 meses, e vocês trabalham em tecnologia, vocês sabem como tem sido difícil encontrar profissionais apaixonados por fazer aquilo, profissionais que querem realmente construir uma carreira e não só passar como uma troca de aumento de salário. Então, a gente teve aí, em 2, 3 meses, 340 entrevistas para achar as 12 pessoas que hoje estão no nosso time, né? Que são as vagas que estavam em aberto. E que bom que a gente levou esse tempo todo, sabe? Hoje, olhando para trás, eu vejo como valeu a pena ter investido vários dias, vários momentos de entrevista,
para ter o time que a gente tem hoje. Um time que é totalmente plugado no que a gente faz, um time que a gente pode ligar domingo, 9 horas da noite, eles vão atender, eles vão querer participar, eles querem fazer um exame cada vez melhor, além de ser tecnicamente um time formidável. Saímos de um time 70-30, né, 70% terceirizado, 30% exame, foi um time agora 100% exame, e a gente teve ali um momento também de, poxa, repassa esse conhecimento, né? Então eu tinha que pegar todo o time anterior que estava saindo em tempo recorde, contratar toda a galera para chegar ainda a tempo de ouvir o que os antigos tinham para passar de conhecimento antes que eles saíssem e eu perdesse tudo, né? Então a gente também passou aí praticamente um mês focado nessas ações de repasse de conhecimento para que eu tivesse um ambiente possível de continuar e não que eu reiniciasse a exame toda de novo. Então acho que enquanto ambiente, né, o nosso ambiente ele era desafiador, então como eu comentei, identificar que, poxa, Isabela, você não tem site se você não tem jornalista, se você não tem editor-chefe, se você não tem o seu time editorial do seu lado, né, olhando para ti, falando, cara, isso aqui é meu parceiro, não é fornecedor, a gente não tem muito, eu não gosto muito dessa relação, TI é fornecedor e eu sou cliente, eu acho que, poxa, dentro de uma empresa isso não funciona muito bem, cria algumas rixas que depois você acaba não conseguindo sair delas, né. Então a gente montou uma agenda aqui diferentemente de parceria, de trabalho, entendemos e demos alguns quick wins, então foi super importante também ter esses quick wins, porque eles ouviram muita promessa. A gente vai fazer acontecer, vamos botar, a gente está falando de inteligência artificial agora há pouco, né? Poxa, eu vou botar a inteligência artificial que vai ver onde é que o Ítalo navega, vai entregar recomendação para ele, mas nunca ninguém efetivamente tinha entregue. Então a gente teve aqui que mostrar que a gente que estava para trabalhar e para realmente resolver o problema, então fizemos esses quick wins para ganhar confiança desse time e entrega consistente, assim, hoje se você é um leitor assíduo da Exame, e se você tem um olhar bem atento, você vai ver que de segunda a quarta, todas as semanas eu subo alguma alteração no meu ambiente. Então a gente sempre tem coisa nova acontecendo, ou eu subo coisa nova, ou eu tiro alguma coisa que não funcionou, porque eu testei muito rápido, então isso também funcionou muito bem. A gente realmente implementou uma cultura ágil que funciona, que a gente tem entregas consistentes aí, pelo menos toda semana. Ô, E Isa, desempenho. Oi, Sérgio. o Ítalo está perguntando se vocês trabalham com profissionais remotos de outros países para trazer novas competências ou não, como é que vocês estão fazendo? O que a gente fez, Ítalo, nessa entrevista, primeiro, poxa, contratar só em São Paulo, a gente percebia que eu ia pagar o preço de um sênior para um júnior que tinha acabado de sair desse movimento de startup. Então, hoje, na Exame, o time de tecnologia é o único que é 100% home office. Eu não, porque eu estou em São Paulo, eu vou para o escritório, estava no escritório agora há pouco, vim para cá, e eu adoro ir para o escritório, é uma delícia, você vê os jornalistas lá, que negócio acontecendo, sabe? É bem legal. Mas os nossos desenvolvedores, por exemplo, eles são 100% remotos, exatamente para eu ter essa abrangência nacional. A gente não tem ainda essa abrangência internacional, tá? O que a gente faz muito para ter ideias novas, Ítalo, é isso aqui que eu estou falando com vocês, é trocar essa ideia, é conversar com outras pessoas, é fomentar no nosso time, Ítalo, que tudo bem você errar, desde que você não vá falir a exame, sabe? Poxa, fiz um botão, ficou ruim, não, a gente fala isso muito, não funcionou, cara, tira do ar, tá tudo bem, não tem nenhum problema você errar, foi um botão, não vai fechar a empresa. A gente estava agora fazendo predição de audiência, né? Poxa, predição de usuários únicos. E o modelo que a nossa cientista desenhou não era o ideal, ela teve que, no meio da sprint, refazer, só vai entregar daqui a 2 semanas. Eu falei, tudo bem, não vai fechar a empresa, sabe? Tudo bem você ter esse erro. Então também dá uma tranquilidade, Ítalo, do time testar coisas e não deu certo rapidamente tirar do ar, é aí que eu consigo com que eles se joguem um pouco mais, né? E tomem um pouco mais esse risco dentro da exame, sem se preocuparem que vão atirar pedra dizendo que, poxa, foi esse cara que fez errado, foi esse cara que ferrou o ambiente de produção, tá? Então, acho que essa troca de ideia e dar essa liberdade é o que faz a gente pensar sempre à frente, assim. Espero ter respondido, Ítalo. Aí. E aí, bom, desempenho aqui é uma questão bem mais técnica, né? Então,
comentei com vocês, nosso site não aguentava 5 mil pessoas, realmente, gente, não aguentava. Eu ainda estava em transição da minha empresa anterior para essa, e eu recebia as mensagens do nosso editor-chefe. Cara, o site está fora do ar. Eu ia olhar lá os controles que a gente já tinha implementado, tinha 5 mil pessoas. Era realmente difícil. Então a gente colocou ali uma CDN no meio do caminho, uma CDN brasileira muito boa, que é a Ásia. A gente também virou case de estudo ali na Ásia com essa implementação. Então ela segura todo mundo, ela que entrega o meu site espalhado em todo o Brasil, então eu não preciso consumir muito a minha infraestrutura, né? Então cada pessoa antes que entrava no meu site era uma pessoa consumindo o meu front-end no meu servidor e meu banco de dados de artigos lá no WordPress. Então imagina, isso tudo pesava muito, para essa máquina rodar ele pesava pra caramba. Hoje o que eu faço, eu tenho essa CDN, eu preparo a imagem no meu site, entrego para ela e ela publica para todo mundo. Mais ou menos 70% do meu tráfego já fica com ela. Então eu consigo baixar bastante a minha infraestrutura e atender os outros 30% que vem diretamente aqui em mim para pegar alguma sugestão nova. Inclusive, isso é muito bom, acho que até falando, né, eleição é a nossa Black Friday, tá, gente? A gente ainda não tem uma ação de Black Friday. Eleição, ela é a nossa Black Friday. E esse volume, né, você vê às vezes sites de e-commerce que caem durante o Black Friday. Exatamente por isso, porque não tem alguém ali no meio do caminho que segure quem está só navegando e procurando preço, quem não está efetivamente comprando. Né? Então, se alguém aqui também tem e-commerce, olhar uma solução dessa pode também ajudar vocês no momento desse de pico, e principalmente, uma coisa que a gente também ganha com essa CDN é a proteção de ataque, né? Que hoje é comum, alguém põe um robozinho para ficar ali no seu site tentando acessar até ele cair. Então você também tem essa camada aí de segurança que é bacana. A gente refez também toda a arquitetura do nosso site, então a gente tinha um time terceiro. Eu também dependia muito de serviços terceiros, então tudo eu terceirizava para alguém, nada eu fazia dentro de casa, gente, não tem condições, eu preciso ter o meu core dentro de casa, então a gente redesenhou toda essa arquitetura e implementou essa arquitetura nova, e a gente também revisou códigos aí de maior uso, então as páginas que as pessoas, ou as funcionalidades que as pessoas mais navegam, a gente realmente tomou o cuidado de refatorar, refazer para que elas ficassem mais leves. E aí, acho que o Sérgio até falou, Isa, leva um pouco de número para a galera entender também, então trazendo aqui para vocês, obviamente, esses números, então, poxa, quando a gente olha, a gente está falando de praticamente 2 milhões de savings só nesses pontos aqui, né, só na gente realmente colocar o time certo, com um time que, poxa, a gente paga um valor super bacana para mercado, com as pessoas certas, eu não pago além do que eu preciso, eu tenho os melhores profissionais, o melhor salário de mercado, e quando a gente olha para desempenho também é usar isso com inteligência, usar isso com parcimônia, né, cuidar como se isso fosse o meu dinheiro, eu não ia querer gastar porque a torneira da minha cozinha está aberta e ninguém foi lá fechar. Então, por que eu vou fazer isso tendo uma infraestrutura tão maior do que eu preciso, ouvindo muito mais gente aqui, a água está indo embora, sem eu necessariamente precisar que isso fosse assim, né? Então, quando a gente olha para saving, com todas as implementações, todos os custos que a gente teve também, esse é o saving que a gente está trazendo ano versus ano, e isso só tende agora a melhorar nos próximos anos, tá bom? Bom, e falando aqui agora do pioneirismo, né? Como é que a gente tratou? Poxa, então a gente começa o trabalho ali do time de produto, a gente tem um time de produto aqui dentro da Exame, começou a fazer as telas, começou a sonhar, né? A gente fala muito isso, o time de produto sonha, deixa que a gente realiza, né? Como é que a gente realiza da melhor forma possível. Então a gente fez toda a prototipação de páginas, validação, e era a primeira vez que a gente se envolvia com o TSE, e, gente, quem já trabalhou com o governo sabe a complexidade que isso tem, como é difícil conseguir uma resposta muitas vezes, ou como é difícil ter uma continuidade no trabalho, então tudo é um pouco mais moroso, a gente precisava ser ágil, a gente precisava testar logo. Então a gente conseguiu aqui fazer essa prototipação com o que a gente imaginava que a gente ia receber, e aí a gente começa o desenvolvimento das páginas ali por volta de julho, agosto, que é quando o TSE começa a liberar a documentação, olha, se você quer vir aqui consumir a minha API de dados de eleição, essa é a minha regra, e a gente foi ver exatamente o que ele tinha, o que ele podia ter ou não, porque a gente nunca tinha feito isso, eu não sabia o que ele podia ter ou não.
E aí a gente então desenvolve todas essas páginas e a gente tem um período de chancela do TSE. Se você não passa por ela, ele não libera para você acessar essa API. Então a gente teve ali um processo desses testes, e aí que a gente viu a resiliência do nosso time também, né? Como eles não ficavam, nossa, mudaram a regra. Caramba, vou ter que fazer de novo. Não, vamos fazer de novo, mudar a regra, bora. Vamos trabalhar extra hours, vamos ficar à noite, vamos ficar final de semana se preciso for, porque a gente quer entregar no final ali isso tudo funcionando, né? Então a resiliência do time aqui foi algo também que nos ajudou muito a fazer esses ajustes ao longo do tempo, né? Então você tem um time de desenvolvimento, que é um time difícil de você lidar, que é um time que você precisa ficar com muita mão, com muito medo, poxa, isso te atrapalha muito na velocidade da entrega que você precisa ter e na resiliência que você precisa ter. Então esse foi um dos pontos nossos principais, chave para contratar quem a gente contratou, né? Que arregaça a manga, vai lá e faz, sem nenhum problema, tá? Então a gente conseguiu, em 4 meses, efetivamente colocar isso no ar, testamos, estava tudo pronto em setembro, e a gente vira, então, no finalzinho de setembro, na sexta-feira antes da eleição, a gente coloca tudo isso no ar, para o nosso usuário já poder ver que, poxa, exame vai ter alguma coisa de eleição, hein? Eu não estava esperando aqui, vou começar a acessar a exame. E a gente fazia as nossas páginas, atualizava automaticamente a cada 2, 3 minutos, então a gente ia acompanhando, né? Foi todo mundo para o escritório, isso também foi super legal. Todo mundo ficou ali no escritório, acompanhando. A gente fez testes de carga aqui no nosso ambiente também, né? Então a gente pegou, poxa, se a gente tiver 7 vezes o movimento que a gente tem num dia bom, vai dar 90 milhões de pessoas no site ao mesmo tempo. Vamos testar? Vamos botar 90 milhões e ver se ele aguenta? Colocamos 90 milhões e ele aguentou. E aí quando a gente for ver o resultado, deu muito mais que 90 milhões. E aí o coração ia parando, sabe? Subia 90, subia 100, 110, 120, a gente foi, caramba. E o site aguentando super bem, sem nenhum problema. Vou mostrar também os números para vocês. Então acho que é super legal ver esse trabalho anterior de preparação para que no dia a gente realmente conseguisse alcançar um marco super importante para exame. E aí aqui falando um pouquinho do que a gente fez, né, de arquitetura efetivamente. Então, comentei, a gente tem aqui o nosso leitor da Exame. Hoje, se você acessa um site da Exame, seja pelo nosso aplicativo, seja pelo seja pelo mobile, né, tá no seu celular, ou seja pelo desktop, você vai cair nessa visão da nossa CDN, e aqui a gente conseguiu aumentar em muito o número para eleições, né? Eleições a gente chegou a 90%. Hoje, cerca de 70% do meu tráfego fica com eles, mas aqui a gente conseguiu ter 90% do tráfego entregue por essa CDN. E aí 10% somente que vinha para a minha base, que é um fornecedor internacional, para consumir efetivamente a minha infraestrutura. Isso aqui é uma infraestrutura caríssima, uma infraestrutura. Então, imagina, tem todo esse arcabouço aqui de dinheiro, né, que é importante a gente controlar. E aí a gente então colocou mais sketches, né? Então, poxa, como é que eu vou fazer também para que o outro lado, então, o meu usuário acessando o meu site, a gente conseguiu controlar. Como é que eu faço para o TSE colocar dado aqui dentro e também não pesar o meu ambiente? Então a gente também trabalhou muito com caches aí de AWS gratuitos entre as APIs, tanto do TSE quanto as APIs do nosso banco de dados para o site. E a gente colocou essa outra camadinha aqui. Isa, por que você não ligou direto no TSE, né? Parece uma bobeira. Por que você fez isso? Se o TSE caísse, meu site não podia cair junto. Então a gente também tinha que pensar, poxa, se o TSE caísse, e aconteceu do TSE cair no meio do período de apuração, se o TSE cair, tem que ser um problema apenas do TSE. O meu site tem que continuar funcionando. Eu tenho que navegar. Então, por isso que a gente fez em 2 pontas, pensando sempre no meu usuário final. Daria mais trabalho, obviamente, para a gente manter essas bases, mas a gente fez pensando no nosso usuário final. Ítalo, eu vi que você mandou mais alguma pergunta por aqui. Sim, o Ítalo estava Sérgio? perguntando sobre se você tem alguma tecnologia específica para combater fake news de forma massiva, né?
Não, Ítalo, a gente não tem nenhuma tecnologia para combater fake news de forma massiva. O que a gente tem para evitar no nosso site essa publicação, por enquanto, realmente é o nosso editor-chefe. Ainda está na pessoa. Uma coisa que a gente quer trabalhar muito para o futuro é realmente conseguir mostrar para o nosso leitor, se ele for pesquisar alguma coisa no nosso site, olha, não acredito nisso não, que isso é fake news. E a gente já tem muitas empresas editoriais fazendo isso lá fora, e tem sido também um sucesso de acesso, né? Então a gente ainda não tem isso dentro do site da Exame, tá? E aí eu quero trazer para você aqui para vocês de resultado, né? Então, como eu comentei, um dia médio nosso tem 500 mil pessoas no site. A gente chegou no primeiro turno, ali no dia 2 de outubro, 6 milhões de pessoas acessaram nosso site ao longo do dia. No segundo turno, a gente chegou a quase 3 milhões de pessoas acessando o site. Num dia médio, como eu comentei, 5 mil, né? Por que é 5 mil? Porque, poxa, era a média, então fizeram uma arquitetura que coubesse 5 mil. Nunca pensaram que podia ter algum pico. E aí tem um pico, já era, né? O meu site não funciona. A gente conseguiu aumentar em 40 vezes. A gente chegou a ter 206 mil pessoas no site ao mesmo tempo navegando, sem nenhuma latência, funcionando, sem nenhuma lentidão, sem um edges que não subiu, sabe? Tudo funcionando perfeitamente. E em segundo turno a gente faz um número que é bem, metade dele, né? Que são 132 mil pessoas acessaram o nosso site ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vai para impressões, a gente tem mais de 63 mil pessoas viram os ads dos nossos parceiros no primeiro turno, e no segundo turno a gente também faz 31 milhões de impressões de ads dentro do nosso site, com page views, ou seja, quantas páginas as pessoas navegam, né? Normalmente, na Exame, você olha uma página, a gente é muito bom em SEO, você olha uma página, sai, você não fica, e aqui a gente conseguiu ter 21 milhões de page views também, então foi algo, são números que a gente olha todos os dias e foram recordes, né? Tanto que quando a gente foi fazer segundo turno, a brincadeira é, será que o segundo turno bate primeiro? A gente ficou, poxa, acho que não, mas acho que ele vai fazer 50%. E a gente ficava vigiando se ele realmente ia conseguir fazer 50%. E aí, quando a gente olha o nosso site, eu trouxe aqui para vocês, né, aqui embaixo, ele carregava em menos de 2 segundos. Então, você piscava o olho, o site estava no ar, não teve nenhum downtime, ele ficou 100% funcional. Nós que ficávamos tensos ali, né, na retaguarda, olhando essa infraestrutura para, poxa, realmente ela aguentar e o site performar bem. Então, acho que foi um belo case assim, de sucesso. E acho que o Raul também mandou uma pergunta aí, Sérgio, se quiser fazer. Tá no mudo, Sérgio. Tá no mudo, Sérgio. Perdão. Qual seria o próximo grande evento a ser trabalhado e se teve algum volume substancial durante a Copa? A gente trabalhou Copa, então acho que esse é um dos aprendizados, Raul, vendo que a gente olhou para a eleição, falou, poxa, a gente consegue fazer coisas mais difíceis do que a gente já faz hoje, vamos fazer Copa? E aí, 2 semanas antes da Copa, a gente decide fazer Copa, apuração, acompanhar todos os jogos. Então, em Copa, a gente conseguiu 4 milhões de usuários durante todo o período de Copa, o que também é um número muito expressivo, porque a Exame não é reconhecida como esporte. As pessoas não vão para o site da Exame ler sobre esporte. Elas, às vezes, estão lá e veem alguma coisa interessante sobre a carreira de algum jogador e acessam. Então, foi realmente muito legal ver que a gente conseguiu colocar a Exame dentro do mercado de esporte, fazendo agora a Copa. Pro ano que vem, Raul, não tem eleição, não tem Copa, mas a gente quer focar muito em Black Friday. Vai ser o grande evento do ano que vem e a gente vai seguir exatamente um planejamento bem bacana. A gente vai trabalhar muito com agro. Então, poxa, a
gente tem eventos de agro importantes. E ano que vem, o grande evento da Exame, que é Melhores e Maiores, completa 50 anos, que leva muitos empresários brasileiros a quererem ser reconhecidos, né? Querem que as suas empresas estejam entre as maiores e melhores. Então, acho que vai ser um trabalho muito legal também para o ano que vem, para a gente ter aí como desafio, tá? O Ítalo está comentando aqui que o WhatsApp teve um pico de 25 milhões de mensagens por segundo durante a cobrança de pênaltis no final da Copa, né? Então é outro mundo, né? É outro mundo. E aí, poxa, como é que a gente usa isso, então, dentro da Exame? Isabela, lindo os seus números, beleza, mas o que você traz de aprendizado, né? E o que a gente tem usado esse case de eleições para dentro de casa? A primeira coisa é produtizar. O que a gente fez em eleições precisa ser repetível em outros grandes eventos. Eu não preciso ficar, 6 meses de planejamento, porque às vezes a gente chama uma decisão muito rápido. 3 semanas antes de um grande evento, a gente decide que a gente quer fazer aquele evento para trazer receita, para trazer audiência. Então, como é que a gente entende o que funcionou para produtizar, para sempre que tiver um grande evento, funcionar da mesma forma? Então, um exemplo aqui, né, Raul, foi a Copa do Mundo em 2 semanas a gente decidiu fazer, achamos um fornecedor, contratamos, configuramos uma API e o site estava no ar. Puf, fizemos a abertura da Copa, já com o site 100% funcional, então foi muito legal ver isso funcionando. Agilidade, então grande chave para eleições ter funcionado muito bem foi que a gente leva a agilidade muito a sério. Agilidade dentro da Exame não é desculpa que a gente dá para dizer que, tá no backlog. Mas ele ainda está passando por experimentação. Mas sabe o que é? Essa sprint não cabe mais nada. Não, ela não é desculpa para a gente não fazer. Ela é o contrário. Ela é a forma como a gente entende para entregar consistentemente valor ao nosso leitor e principalmente corrigir rápido. Então, tudo que a gente coloca no ar hoje, a gente mede. Cada botão que eu coloco no site eu meço, cada nova página que eu coloco no site eu meço, cada novo fluxo de navegação eu meço. E se ele não estiver atingindo o que a gente esperava que ele deveria atingir, a gente tira do ar. A gente não tem também esse apego. Mas ficou tão bonitinho. Não está funcionando. Tira do ar, faz outro e está tudo bem. Essa elasticidade, tanto do nosso site, que foi uma gratíssima surpresa, a gente esperava 90 mil pessoas, deu 206, e o site estava ali firme e forte, quanto também dos nossos times, então foi assim, ferro e fogo, né, era o tempo inteiro o time que trabalha numa squad que cuida mais de back-end, falando com o time que trabalha numa squad que cuida mais de front-end, era o time de produto, era o time de UX, era o time de SEO, eram jornalistas pedindo demandas novas depois que eles viram como é que funcionou. Do primeiro turno para o segundo turno, a gente teve pedidos de mudança que a gente teve que fazer ali entre o dia 2 de outubro e o dia 31 e colocar no ar para que o site dia 31 de outubro tivesse funcional. Então, essa elasticidade que a gente conseguiu ter do time segurar a banca, né, de um processo tão estressante e depois ver o resultado disso, acho que foi muito bacana. E por fim, envolvimento. Tecnologia não existe sozinha, tecnologia não é o fim da Exame, ela é um meio para a Exame conquistar a visão dela enquanto empresa, e a gente tem que estar ciente disso, fazer o melhor possível, né, estar o mais próximo possível do negócio, conversar com as pessoas. Então, eu, por exemplo, eu sento no meio do escritório, a gente não tem sala, a minha mesa fica exatamente no meio do escritório, eu trago o time de tecnologia todo, minha bateria está acabando. Eu trago o time de tecnologia todo para sentar ali comigo. Por quê? Eu não quero que eles fiquem codando no canto quieto. Então, nossos engenheiros, cientistas de dados, infraestrutura, eles ficam no meio do escritório. Porque eles estão ouvindo o que está acontecendo o tempo inteiro e mostra que a gente está disponível para conversar o tempo todo. Então, acho que isso também é o bacana, que a gente conseguiu fazer, e não é uma entrega só de tecnologia, mas uma entrega de todo um time da Exame, que realmente teve números aqui que a gente sonhava em atingir, e a gente efetivamente conseguiu. Então é isso. Isabela, tem uma outra pergunta também, que é como é que você trata a motivação e a integração do time? Você mencionou que é full home office, né? Mas como é que você faz aí para manter todo mundo ligado, motivado e integrado, né? A gente tem algumas governanças que a gente não abriu. Quem perguntou essa, Sérgio?
Eu nunca sei se é o de cima ou de baixo, é o Raul ou o Oswaldo. É o Raul, foi o Raul. É o Raul, Isabel. pronto, então foi de Ei, cima. Raul! Raul, o que a gente fez? Acho que a gente leva muito a sério, primeiro delas, transparência com o time, tá? Então eu me comunico com eles a cada 45 dias, eu falo com todo mundo, Raul. Eu ligo um a um e vejo, cara, o que está funcionando e o que não está funcionando. E do que não está funcionando, Raul, eu mostro a eles que eu estou mudando ao longo do tempo. Então, às vezes é uma máquina, às vezes é o gestor que não está se encaixando muito bem naquele papel. A primeira disso é ter essa coisa muito clara, né? Porque a gente, querendo ou não, estando num cargo mais C-level, a gente recebe tudo muito filtrado. Então, mas eu não quero receber filtrado, eu quero tratar o problema para que ele não vire um monstro na mesa e ninguém fale com ele, né? Então eu vou em cada um do meu time, eu tiro ali uma semana, falo com todos as 17 pessoas que trabalham comigo e consigo criar essa relação de confiança, porque eles veem que eu levo o problema para a Isa, ela resolve. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que a gente faz muito, poxa, agilidade ajuda muito nisso, Raul. Então eles têm deles, todos os dias o time está junto, eles têm planning, retrospectiva, review, tudo isso, né, a agilidade, por muitas vezes, ela é até mais difícil de você fazer, porque ela tem cerimônias muito marcadas e que precisam acontecer para que a metodologia funcione. Se você aplica agilidade sem daily, não funciona. Se você aplicar agilidade sem retrospectiva, sem review, também não funciona. Você faz qualquer outra coisa menos agilidade. Então, tem esses momentos de time. E a gente tem, a cada 2 meses, Raul, a gente faz um encontro em metaverso. Então, a gente entra numa plataforma de metaverso e a gente fala sobre carreira, sobre remuneração, sobre quais são os próximos projetos que a gente vai fazer. Eu trago algum diretor, então eu trouxe uma vez o diretor, o editorial, né, que é o nosso editor-chefe, ele contou toda a história da Exame. No último, a gente trouxe o co-CEO, que é o Pedro Valente, para falar com a gente também. Então, assim, é tudo para o time e pessoas, eles não precisam do técnico. Eu estou andando aqui para poder pegar meu carregador. Eles não precisam do técnico. O técnico, eles são muito bons. Eu tenho um tech lead muito legal para poder usar com eles. O que eu preciso tratar. Então, acho que o principal, Raul, é fazer esses momentos para que eles sintam a importância que eles têm dentro da empresa, e não só eu falando, com outras pessoas também falando. Então, isso dá a eles essa sensação de time, sabe? Não fica só no squad do back-end, no squad do front-end. Eles sabem que tem todo mundo para poder falar e tem ajudado bastante. Muito bacana. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Você também cuida da plataforma tecnológica da área de educação, da Exame? Algum desafio especial nesse setor? Olha, a plataforma de educação, para a gente, ela ainda é terceira, Ítalo, por uma questão de foco no editorial que a gente deu esse ano. Mas para o ano que vem, a gente está desenvolvendo ela para ser bem diferente, para ser o foco realmente aqui da Exame. O desafio ali é realmente usabilidade. Usabilidade para as diferentes gerações que a gente tem, tá, Ítalo? Então, esse é o foco que a gente tem dado agora para os novos negócios de Academy. O meu curso, ele é 24/7, imagina, ele é um streaming praticamente. Então, você vai assistir às 2 da manhã. E se você tiver uma dúvida às 2 da manhã? Onde você vai deixar essa dúvida? Onde você vai sentir que você é atendido, né? As pessoas realmente querem sentir que elas são ouvidas, cuidadas, atendidas, não importa a hora. Então, o que a gente tem pensado é como é que eu posso colocar inteligência artificial para dar pelo menos esse primeiro suporte, você sentir que você está sendo cuidado, olhado, e a sua jornada ela é uma jornada que faça sentido para você, que você não vai desanimar no meio do caminho. E eu deixo o time cuidando realmente dos pepinos, que aí eu preciso de uma pessoa para cuidar dos maiores problemas que eu tenho. E conceitos de gamification também, né? Para estimular o aluno a evoluir na matéria, né? A fazer o próximo curso, enfim. Gamification é um tema interessante para a educação, né? É um tema bem interessante para a educação, principalmente você está disputando o tempo inteiro, Ítalo. O meu curso disputa
com o motor de indicação do Netflix. Você pode investir 1 hora fazendo a aula do meu curso, ou você pode passar 1 hora e meia assistindo um filme no Netflix. Esse é meu concorrente. Imagina. Então, eu realmente tenho que fazer com que ele se interesse, além de um conteúdo muito bom, com que a plataforma seja algo que interesse a ele continuar ali de alguma forma, com certeza. Oi, tá ouvindo? Sim. Oi, Osvaldo. Essa pergunta é uma indagação assim, mais voltada a todos. Assim, às vezes a gente chega em alguns setores, alguns locais, e a gente vê uma falta de preparo, de conhecimento assim, de algumas tecnologias. E a gente que já trabalha na área, a gente chega até a brilhar os olhos, né? Que a gente vê, não, aqui tem muita coisa para ser feita. Coisas até simples, até com poucos recursos, até mesmo de graça. Mas, em contrapartida, tem aquela, digamos assim, como o setor local não está muito avançado, é porque não existia, ou não existe, uma certa visão dos diretores, dos donos, supervisores, em relação a esse tipo de tecnologia a ser implantada. Como é que vocês veem, assim, nesse sentido, a falta de processo em contrapartida com, digamos assim, uma certa resistência de alguns diretores e alguns donos para ser implantado esses processos? Pergunta do milhão, né, Osvaldo? Mesmo. Cara, como que eu tenho trabalhado isso, principalmente aqui na Exame, tá, Osvaldo? Eu não levo que eu vou implantar a tecnologia A. Eu levo o ganho que eu vou dar para a empresa. Ou vai ser uma redução de custo, Exatamente. ou vai ser algum processo que vai ficar mais fácil para você poder fazer outra coisa. É uma receita que eu vou trazer. A gente também faz coisa que traz receita. A tecnologia também é uma linha que gera receita. Então, eu sempre mostro, Osvaldo, o que eu vou levar de ganho. A tecnologia, cara, eu tenho que cuidar o que ela é. Eu tenho que fazer o melhor possível. Então, quando eu vou apresentar um projeto novo, Osvaldo, eu sempre levo um PNL. Quanto vai custar? Em quanto tempo você tem retorno? Se vale a pena fazer do jeito A, B ou C. Isso eu sempre levo. Porque eles vão perguntar, qual é o ganho que eu vou ter com isso? O que você vai trazer de melhor para a minha empresa? E tendo feito outras coisas, né, que o mato estava alto, e você apresentar algo e mostrar que você está cuidando daquilo com consistência, que não foi só uma apresentação de PNL para inglês ver, para você conquistar, que você está olhando aquilo ao longo da implementação, te garante confiança para que você faça cada vez mais e fique cada vez mais simples você conseguir essa primeira aprovação. Pelo menos na minha experiência tem sido isso. Eu não sei os colegas aqui se querem adicionar algum outro ponto. Não, eu posso fazer um comentário aqui. Nas minhas experiências, eu também tenho feito alguma coisa parecida com o que a Isabela mencionou, sempre amarrando a tecnologia, né, a nova tecnologia, a nova arquitetura, o novo software e tal, com um objetivo estratégico da empresa, ou redução de custo, ou trazer uma nova oportunidade, ou mudar um modelo de negócio, um novo serviço, produto, tal. Sempre amarrar a tecnologia a algum resultado de negócio, especificamente, né? Porque aí, com isso, você consegue patrocínio. E dependendo do grau de mudança que você vai fazer na sua arquitetura tecnológica, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de apoio, você vai precisar de patrocínio, né? E também, acho que uma coisa interessante você não faz se você tem um plano estratégico de TI, você não faz uma mudança tecnológica, você faz um conjunto de mudanças, né? Exatamente. E aí, a gente sempre usava o conceito de criar o que a gente chamava de radar e farol de tecnologia, né? A gente observava todas as tecnologias que interessavam para a empresa e criava um farol mesmo e combinava isso com o board, né? Quanto que a gente ia colocar de recursos, de dinheiro e de gente, né? No curto, médio e longo prazo, tecnologias que estão ficando maduras no curto, médio e longo prazo, né? E o que nós íamos fazer com cada uma das tecnologias. Então, isso já ajudava a preparar um pouco o terreno, né, do que viria de novas tecnologias ao longo do tempo, dos anos, né?
Então, Bacana. acho que o principal negócio é alinhar com a estratégia de business, né, de negócio da empresa. Eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante no nosso métier, que é o seguinte: os executivos em geral não entendem nada de tecnologia, e o pessoal de tecnologia entende pouco de negócio, a linguagem de negócio. E a linguagem de negócio é muito simples, como a Isabela falou, é receita e despesa, né? O acionista quer isso, né? Ele quer dividendo, ele quer resultado, ele quer P&L. Então, você tem que aprender a falar essa linguagem. Por mais que você tenha metodologias de OKR, etc., né, não adianta você fazer key results que não tenham uma concretude para o negócio, né? Então, se você estiver falando de market share, de volume, de margem, de cash flow, isso vai ser entendido por eles. O desafio que a gente na informática tem é de entender qual o papel dessa tecnologia, como que ela vai afetar essas variáveis financeiras, né? Nem tudo é financeiro, é claro, tem coisa que é estratégica, mas eu acho que muito se perde pelo fato de não atrelar ou a estratégia ou um determinado bottom line, né? Que seria receita Oswaldo, e despesa. eu tenho uma frase no meu laptop, eu dei para todos os meus diretos essa frase. Uhum. Como eu posso fazer exame e ganhar dinheiro hoje? Mas tecnologia tecnologia tem como fazer a gente ganhar dinheiro, fazer a gente ganhar recirculação, assinante, melhorar, tem tanta coisa pra gente poder fazer. Então, assim, você já imputa um pouco desse racional de, cara, eu não sou uma empresa de tecnologia por tecnologia, eu sou uma empresa de tecnologia para melhorar o potencial do meu core business. O core business hoje realmente está na mente brilhante dos meus jornalistas, dos meus editores, é ali que está o ouro. Então, como é que eu posso usar a tecnologia para que isso apareça muito mais e fique muito mais em destaque frente aos meus concorrentes? Aí sim você tem o ganho, você consegue fazer esses links que a gente está mencionando aqui. Tem outro conceito também que eu acho interessante, é o seguinte: o pessoal fala muito de modelo de negócio, business model canvas, né? Mas existe um segundo conceito que se chama modelo de operação, né? Que é o motor que faz o modelo de negócio acontecer. E eu acho que a função da tecnologia é azeitar esse modelo operacional da empresa, que você pode chamar de capability, todos esses nomes americanos, né? Mas na realidade você tem um motor, que é o modelo de operação, que pode render dinheiro, pode reduzir custo, pode aumentar a quantidade de cliente, né? E pode gerar muita coisa, até aumentar a consciência da marca, né? Bom, pessoal, tivemos aqui ouvindo aí essa palestra maravilhosa da Isabela. Eu queria agradecer muitíssimo, Isabela. Eu acho que foi muito bacana e eu espero também poder compartilhar esse conhecimento com os colegas que não puderam assistir aqui. As portas estão abertas aí para a gente falar mais depois sobre outros assuntos que a Isabela me falou, que ela também domina, como metaverso e outras coisas. Eu acho que vai ser muito legal. Com certeza. Enfim, também mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo, agradecer a presença de vocês. E se a gente não se fala mais, né, boas entradas para todo mundo. E até o nosso próximo encontro aqui, nossa próxima live, né? Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.